que se compara à esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara à esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Aleluia.
do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, fazer a leitura da palavra de Deus. Peço que toda a igreja fique de pé. Vamos ler no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Versículo 5. Na verdade, vamos ler alguns versículos desse capítulo, né? Que esse capítulo ele é muito interessante para a nossa reflexão. Versículo 1 diz assim, versículo 1 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente, suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Vamos orar em agradecimento à palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu, muito obrigada, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deste essa noite. Pai querido e Pai amado, vem estar conosco durante este culto. Que tudo, Pai amado, seja para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor amado, porque somente o Teu nome é digno de todo louvor. Que os nossos corações, Pai amado, possam estar abertos para receber a Tua palavra, Pai amado, e possamos estar dispostos a oferecer o nosso louvor a Ti. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso,
mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Quem é que nunca teve medo de seguir em frente, já quis parar? Quem nunca fechou os seus olhos e pediu pra Deus fazer o tempo passar? Quem nunca foi dormir chorando e acordou sorrindo, só pra disfarçar? Quem nunca precisou de abraço e quando olhou pro lado ninguém estava lá? Quem nunca foi deitar mais cedo só pra ver se a dor sumir ao acordar? Quem nunca chorou bem baixinho pra ninguém escutar? Sentir medo é normal, mas se sentir sozinho não é natural. Jesus preenche a alma. Pare pra pensar no Deus que deu seu único filho pra morrer no seu lugar. O resto então é fácil, é só acreditar. A vida é feita de esperanças e motivos pra sonhar e conquistar, e motivos pra sonhar.
Quando olhou pro lado, ninguém estava lá. Quem nunca foi deitar mais cedo, só pra ver se a dor sumia ao acordar? Quem nunca chorou de paixão pra ninguém escutar? Quem nunca? Agora sim vamos ouvir a nossa querida amada Brenda, né, com a palestra. Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Nesse momento eu gostaria de agradecer ao nosso Deus por essa linda oportunidade. Eu gostaria também de agradecer pela vida da Ruth, que fez esse lindo convite. Muito obrigada por viabilizar todo esse momento. E é muito válido estarmos hoje aqui reunidos na Igreja do Senhor, a qual já tive a oportunidade no ano passado de estar aqui também conversando sobre o abuso sexual infantil. Foi um tema bem delicado, mas que foi muito produtivo. Sobre o Setembro Amarelo. Eu acredito que muitos já ouviram falar. Alguém já ouviu falar sobre o Setembro Amarelo? Sim? Levanta a mão quem já ouviu falar de Setembro Amarelo. Ah, ótimo. Todos os anos nós falamos sobre o Setembro Amarelo. O dia 10 de setembro ele é o Dia Mundial de Combate e de Prevenção ao Suicídio. E essa data vem sido falada, dialogada, espalhada ao mundo todo, justamente sobre a importância de nós estarmos conversando, falando. E é interessante porque é pertinente falar do Setembro Amarelo e logo nós podemos ligar sobre a importância da saúde mental, que foi o tema que foi proposto essa noite. Falar sobre a saúde mental e a autoestima. E quando nós falamos sobre todas as dificuldades que nós passamos em algum momento da nossa vida, é muito comparado a tudo que já foi demonstrado aqui essa noite, desde a leitura bíblica que a Ruth fez mais cedo, como também a apresentação do Grupo Kairos, que eu gostaria até de parabenizar. Quem nunca, né? Quem nunca passou por um momento de tristeza, quem nunca se sentiu sozinho em algum momento. E é bem verdade que na nossa vida nós temos motivos para sorrir e para chorar, para vencer. Às vezes também nós perdemos, mas é válido lembrar que em cada um desses momentos o nosso Deus ele está cuidando de nós e que é importante também nós lembrarmos o valor que cada fase da nossa vida pode vir a atribuir às nossas vivências, ao amadurecimento da nossa vida e da nossa história. E quando nós falamos de Setembro Amarelo, logo se vem essa questão, o suicídio. É fato que, infelizmente, já aconteceu próximo a nós, ou alguém que nós conhecemos, ou uma pessoa que comentou sobre, infelizmente, a perda de alguém que cometeu suicídio, que se suicidou.
E quando nós falamos por isso, várias e várias temáticas vão surgindo, várias dúvidas, inquietações. E é válido saber que a nossa saúde mental, ela é tão importante quanto a nossa saúde física. Logo, porque tudo está interligado. Então, nós somos um ser biopsicossocial. E quando nós falamos disso, logo nós entendemos que nós temos a nossa parte biológica, a nossa parte psicológica e nossa parte social, a qual nós estamos inseridos. E a biológica se refere também a todas as mudanças orgânicas que em algum momento da nossa vida nós passamos, seja por uma doença, seja por uma alteração no nosso corpo, no nosso desenvolvimento. E quando nós falamos das questões psicológicas, logo também nós lembramos sobre as questões emocionais. Todos nós aqui já nos sentimos sozinhos em algum momento, nos sentimos tristes, logo por ter algum motivo, por alguma situação que aconteceu. E isso pode vir a ocasionar em alguma mudança física também. Eu gosto sempre de me referir a algo que eu aprendi ainda na cadeira de psicossomática na faculdade, que nos fala a seguinte frase, que quando a nossa boca cala, quando nós calamos a nossa boca, ficamos calados, não compartilhamos o que estamos vivenciando, o nosso corpo fala. Então, quando a nossa boca cala, o nosso corpo fala. Quando nós não colocamos, externalizamos de alguma forma aquilo que nós estamos vivenciando, seja uma inquietação, seja uma dúvida, seja um mal-estar, o nosso corpo, ele somatiza, ou seja, ele tenta liberar essa informação através de algum fenômeno físico. Às vezes pode ser um mal-estar, uma tontura, uma dor de cabeça, uma febre, tantas e tantas questões que podem vir a surgir. Por isso que é tão válido. O slogan do Setembro Amarelo é justamente esse: falar é a melhor solução. E nós devemos fazer do Setembro Amarelo não somente o setembro, se restringir ao setembro, falar sobre essa temática, mas todos os meses do ano. Todos os dias do ano nós precisamos falar sobre a importância de cuidar das nossas emoções, cuidar dos nossos pensamentos, buscar formas de gerenciar os nossos pensamentos. Logo porque os nossos pensamentos, eles são prepulsores, ou seja, eles são o que nós emitimos antes de ter uma ação. Em muitos casos, a ansiedade, ela pode vir a bater a porta. Como nós podemos ver, algo que é bem nítido, é a realidade qual nós estamos vivenciando. Nós estamos em meio a uma pandemia. Tudo mudou de repente. De repente nós tivemos que usar máscara, nós tivemos que voltar a alguns hábitos que às vezes até estavam um pouco adormecidos, como os cuidados básicos, lavar as mãos, ao trocar, em chegar em casa, trocar de roupa e tudo. Todas essas questões que outrora eram até insignificantes. Hoje nós vemos a importância de que algo tão pequeno aos nossos olhos, como um vírus que é invisível, mudou tudo que é visível aos nossos olhos, toda a nossa rotina, e que levou também a muitas perdas. Perdas do contato, que nós não podemos mais abraçar como outro momento, tocar, cumprimentar as pessoas como nós já tínhamos o costume de cumprimentar. E logo porque nós somos seres de contato. O ser humano, ele é um ser de contato, é um ser caloroso, que gosta de demonstrar carinho, às vezes, por toque físico. E também as perdas no tocante às pessoas, que infelizmente nós perdemos de alguma forma, seja alguém próximo a nós, seja alguém próximo a pessoas que nós conhecemos, mas que não deixa de ser uma perda significativa. E também a perda da rotina. De repente nós não podemos sair de casa para os lugares onde nós sentimos a vontade de desfrutar um momento de lazer com a família. Então tudo isso muda. E essas mudanças externas podem ocasionar também mudanças internas. Mudanças essas que podem vir a mudar as questões emocionais. E quando nós falamos nisso, acontece casos de ansiedade, casos de depressão, de pessoas que já tinham um fator predominante, um fator ali que poderia desencadear toda essa mudança, mas que acabou se intensificando justamente por essa mudança toda que nós estamos vivenciando na nossa vida. E é nesse ponto que nós vemos a importância da saúde mental, porque a saúde mental é justamente a sensação de bem-estar que podem vir nos proporcionar a qualidade do nosso trabalho, a qualidade da nossa família, do nosso tempo qual nós podemos utilizar, do nosso contato com o outro. E isso tudo, de certa forma, acaba mudando
quando há uma mudança no tocante ao nosso ambiente, à nossa rotina, à nossa vida. Por isso que é importante nós estarmos justamente procurando meios de cuidar da nossa saúde mental, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em meio de restrições de contato e de lazer, como nós gostávamos anteriormente. E é nesse tocante que entra a importância da psicologia. A psicologia, ela entra num cenário justamente de possibilitar mudanças essas internas, para vir assim justamente florescer e sinalizar de alguma forma. Então, nós conseguimos aqui nosso slide. Podem passar, viu? Nosso tema, saúde mental e autoestima. Sobre o Setembro Amarelo, que nós falamos que a empatia era amarelo. Mas em todos os outros meses do ano, nós precisamos falar sobre isso e possibilitar que as pessoas também possam vir a falar sobre o que estão sentindo e vivenciando. Então, a saúde mental. A saúde mental, ela precisa também ser cuidada todos os dias. E o que nos diz a saúde mental? A saúde mental é justamente definida como essa sensação de bem-estar, de qualidade de vida e que proporciona todos os demais ganhos, como nós citamos agora há pouco, anteriormente. Sobre a mudança da nossa vida, sobre lidar com frustrações. A saúde mental também significa nós sabermos as nossas habilidades, nós entendermos os nossos limites, saber quando estamos bem e quando nós não estamos bem. Tudo isso é possível quando nós buscamos a qualidade na nossa saúde mental. Pode passar, por favor. E é dentro da importância da saúde mental que eu gostaria de deixar algumas dicas também sobre a prática de exercícios que possam vir a nos proporcionar hábitos saudáveis e que vão ajudar justamente na nossa saúde mental. Pode passar. Dentre deles, nós vemos a importância do exercício físico. O exercício físico, ele é bem notável a importância dele na nossa qualidade de vida. Logo porque quando nós movimentamos nosso corpo, nós movimentamos também as nossas emoções. Porque o exercício físico, ele libera uma endorfina, que é responsável justamente por um hormônio responsável por a sensação de bem-estar que o nosso cérebro libera quando nós exercitamos de alguma forma. Então, a importância de nós cuidarmos justamente da nossa saúde física também. Ah, Brenda, mas eu não posso sair, eu tenho restrições de poder estar em outros lugares. Dentro de casa mesmo, nós podemos tirar no mínimo 10 minutos por dia e exercitarmos de alguma forma, com algum exercício, com alguma atividade. Nós vemos também a importância de nós entendermos os nossos limites, porque nem todos nós, na verdade, nenhum de nós somos super-heróis. Nós temos limites, nós temos momentos que estamos bem, outro momento não tão bem assim. É importante entender esse limite, entender e validar também os nossos sentimentos, as nossas sensações. E é isso que vai justamente nos direcionar em qual o caminho melhor para se seguir. Entrando nessa esfera, nós vemos a importância da nossa qualidade do tempo. Usar o nosso tempo de uma forma que possa vir a ser bem aproveitada, ao lado das pessoas que nos trazem bem, que nos trazem sensações boas, pessoas de confiança. Por isso que é importante nós termos a nossa rede de apoio. E a igreja é essa rede de apoio, é esse local onde nós podemos estar à vontade para compartilhar o que estamos vivendo. Às vezes é certo que nós sentimos certo receio de compartilhar o que nós estamos vivendo, às vezes por vergonha, às vezes pelo que o outro possa vir a falar, ou até mesmo pela posição a qual nós nos encontramos. Não, mas a pessoa ali, não, eu acho que ela não passa por tristeza, ela não fica triste, pelo contrário, ela é todo o tempo alegre, tudo, mas todos nós temos a nossa fase. Temos os nossos dias de trevas, como foi lido anteriormente, lá na palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 11. E é nítido isso. Nós precisamos respeitar também esse momento, qual nós estamos vivendo. E falando nisso, nós podemos também incluir as questões da autoestima. Pode passar o slide. E a autoestima, ela tem vários fatores. E nós, para falarmos anteriormente, antes de falar sobre a autoestima, nós vamos falar sobre a baixa autoestima e alguns dos sintomas que podem se apresentar, como a sensação de incapacidade, de não se sentir útil, o perfeccionismo,
a tendência em procrastinar ou às vezes adiar algumas situações, até mesmo a preguiça pode ficar à tona. Nós vemos também alguns hábitos de se comparar com as pessoas, a timidez em excesso, o medo de ser rejeitado e até mesmo a falta de confiança em si mesmo. Tudo isso são sintomas de pessoas que podem vir em algum momento apresentar a baixa autoestima. E eu tenho certeza que talvez muitas pessoas, ou talvez todos nós, já nos sentimos assim em algum momento. Já nos sentimos incapazes, já nos sentimos tristes, ou às vezes ficamos tão perfeccionistas e nos colocamos na parede, cobrando algo insistentemente. E é importante estar atento a esses sintomas para buscar até formas melhores de lidar com isso e buscar soluções viáveis para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida. Pode passar. A autoestima, ela está interligada a alguns fatores. Quando nós falamos de autoestima, nós vemos que é a importância de estar bem consigo mesmo, mas também ela está ligada a 3 pontos essenciais, que é o autoconceito, a autovalorização e também a autoconfiança. Quando nós falamos de autoconfiança, logo nós também lembramos sobre a importância de conhecer a si mesmo, de confiar no seu potencial, de buscar, assim, habilidades para desempenhar ou até mesmo se redescobrir. E isso também está ligado ao autoconceito. O autoconceito justamente é aquilo que está ligado ao que o outro pode vir a falar de mim, a opinião de outras pessoas, mas principalmente a nossa própria opinião em relação a nós, em relação à nossa vida. E a autovalorização é justamente o valor que nós atribuímos à nossa vida. E o Setembro Amarelo, ele está muito interligado sobre a valorização da vida. E não somente num cenário positivo, somente quando nós estamos sorrindo, quando nós estamos diante de vitórias, de momentos de alegria, mas também em momentos de tristeza, em momentos que nós nos sentimos sozinhos, incapazes. É aí esse momento que o nosso corpo sinaliza a importância de nós buscarmos apoio, de nós buscarmos conversar e compartilhar aquilo que nós estamos vivenciando. Aqui do lado eu coloquei uma imagem. Não sei se todos estão conseguindo visualizar. Estão conseguindo? Quem que está do lado oposto do espelho? Podem falar, eu quero a participação de vocês, viu? É um gatinho, isso, é um gato. Mas quem é que está refletindo no espelho? É um leão. Olha só que interessante. O gatinho, ele é um gatinho, né? Ele está ali, é um filhote até. Mas quando ele se olha no espelho, ele se contempla como um leão. Isso está muito interligado sobre a autoestima. A autoestima é justamente sobre acreditar no seu potencial. Não é somente quando alguém chega e nos diz: olha, Brenda, eu acredito em você. Brenda, eu sei o seu potencial. Certo? Isso pode vir a acontecer conosco. Alguém pode vir a depositar confiança em nós. Só que um diferencial que é totalmente importante é sobre a nossa própria confiança, nossa autoconfiança, quando eu acredito em mim. E isso faz a diferença, porque independente do cenário onde nós estamos inseridos, há ambientes que às vezes são hostis, ambientes que não são favoráveis para o nosso crescimento, pessoas que estão à nossa volta, que às vezes nós queríamos ouvir uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo, e nós não conseguimos escutar isso do outro. E aí que entra a importância da autoestima, da autoconfiança, de valorizar a sua própria vida. E não tem como falar da autoestima sem falar da autocompaixão. A autocompaixão é justamente a importância de nós nos colocarmos à disposição de validar os nossos sentimentos, de acolher aquilo que nós estamos sentindo, entender aquilo que nós estamos vivenciando. Um exemplo clássico, por exemplo, de compaixão. Quando um amigo, vou dar um exemplo, vocês vão me responder. Combinado? Combinado, sim? Sim, ótimo. Então, se um amigo chega para você e fala: olha, Luiz, por exemplo, Luiz, hoje eu não estou bem, eu estou triste, aconteceu uma situação a qual eu não acertei como eu gostaria e eu me decepcionei muito comigo mesmo. Luiz, qual seria a sua posição se alguém chegasse assim para você? Ou a igreja, todo mundo pode ficar à vontade. Se alguém dissesse que não estava bem, qual seria a reação de vocês? Sabe se nós deixaríamos de lado, diria que era besteira, ou iria chegar aqui: não, vem aqui, amigo, vamos conversar sobre isso, isso acontece. Qual das duas opções seria mais válida?
A primeira ou a segunda? A segunda, isso mesmo. Nós iríamos chegar e falar, olha, vem aqui, você errou dessa vez, mas vamos buscar acertar. Talvez na próxima você consiga obter êxito nessa prova, nessa situação a qual você tentou fazer. Então, é importante acolher o outro. E quando é referente a nós? Imagina só, quando nós erramos, quando nós falhamos de alguma forma, ou nos sentimos tristes, baixa autoestima, desânimo. Qual a primeira situação? Às vezes nós nos colocamos sim na parede, nos cobramos muito, que entra a questão do perfeccionismo, mas Brenda, você não pode estar desse jeito. Às vezes nós dizemos para nós mesmos, eu não acredito que eu estou sentindo isso. Por que eu estou triste? Por que eu estou decepcionado comigo mesmo? Não acredito e tudo, eu poderia ter sido melhor, e acabamos sendo essa autocobrança. Por isso que é importante a autocompaixão, é cuidar dos nossos sentimentos como nós estivéssemos cuidando do nosso melhor amigo, de uma pessoa especial para nós que está precisando ser acolhida. Por isso que é a importância de construir essa base da autoestima ligada com o nosso autoconceito, autoconfiança, autovalorização e a autocompaixão. Pode passar. E durante a nossa pesquisa, quando nós estávamos elaborando esse material, eu encontrei essa frase que eu achei belíssima, que fala justamente sobre a autoestima. Olha, a autoestima não é o que mostramos aos outros, olha só, mas quanta honestidade e aceitação temos com nós mesmos. É muito interessante isso, porque às vezes nós associamos a autoestima justamente com o que os outros estão vendo. Eu vou demonstrar alegria para que todo mundo pense que eu sou uma pessoa alegre. Eu vou estar todo o tempo sorrindo para que todo mundo não perceba o que eu estou vivenciando, a dificuldade que eu estou vivenciando em algum momento da minha vida. E isso é difícil, porque nós carregamos máscaras, tentamos camuflar, de certa forma, aquilo que nós estamos vivenciando. E quando nós fazemos isso, nós acabamos influenciando com que essas emoções elas possam vir a se aglomerar e, de alguma forma, explodir. Ser colocada para fora de uma forma muito forte, muito intensa. Quando nós poderíamos cuidar dela de pouquinho em pouquinho. E é válido, por exemplo, um exemplo do copo. Se eu colocar muita água no copo, a tendência dele é fazer o quê? Podem participar, viu? A tendência do copo, quanto mais água eu colocar, a tendência é? Olha, muito bem, é derramar. E não é diferente com as nossas emoções. Quanto mais nós acumulamos, mais nós temos a tendência dela vir à tona de uma forma mais intensa e qual nós não conseguimos ter controle. Por isso que é importante nós buscarmos sim, meios de colocar, de externalizar aquilo que nós estamos vivenciando. Podem passar. E eu gosto sempre de mencionar que antes mesmo de ser psicóloga, eu sou cristã. E por ser cristã, nós percebemos que a nossa vida ela é cercada de altos e baixos, em todos os sentidos. E como psicóloga, eu tenho justamente essa noção de quanto é importante nós validarmos os nossos sentimentos, entender que nós temos pequenos detalhes que às vezes podem fazer a diferença na nossa vida, na nossa rotina, e o quão válido é notar essas emoções e buscar a melhor forma de externalizá-las, de gerenciar as nossas emoções. E é pensando também nisso, na importância da autoestima para a nossa rotina, que eu estruturei aqui alguns hábitos, algumas atitudes, para que nós possamos estar promovendo, fortalecendo a nossa autoestima. A importância de aprender a falar não. Às vezes é muito difícil alguém dizer sim, só dizer sim. Na verdade é muito fácil. Mas é difícil às vezes você perceber que não tem a possibilidade de fazer aquilo e dizer, olha, infelizmente, hoje não vai dar certo de fazer isso. Hoje eu não tenho a possibilidade de estar indo em determinado local. E isso é importante porque nós trabalhamos a nossa autoconfiança, que é uma base da autoestima, quando nós aprendemos a dizer não. Quando nós aprendemos a também impor e entender os nossos limites, saber que nós temos momentos de fraqueza, momentos de lutas, e todos esses momentos são viáveis para o nosso crescimento. Valorizar as nossas qualidades, evitar também relacionamentos destrutivos e perceber a importância das nossas qualidades. Às vezes nós só ressaltamos aquilo que é ruim. Não, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. E isso é difícil para nós
entender que há importância de nós olharmos também nossa qualidade. Às vezes nós não nos damos tão bem em cantar, mas nós podemos talvez nos dar bem em falar, ou então na coreografia, ou então ao receber um irmão na chegada da igreja. Então há tantas outras habilidades que podem ser desenvolvidas, mas às vezes nós só focamos em um ponto e acabamos esquecendo o outro. Uma dica muito importante é justamente você fazer isso diariamente, ou pelo menos uma vez pela semana, você anotar uma qualidade sua que você percebeu. Olha, hoje eu fui pontual, hoje eu consegui cumprimentar uma pessoa e fiz a diferença na vida dessa pessoa. Hoje eu consegui fazer uma atividade para alguém. Colocar, expor, anotar as suas qualidades, até mesmo para que você possa vir a visualizar e internalizar com mais propriedade aquilo que você é capaz de fazer. Nós podemos ver também a importância de ter pensamentos positivos, de criar projetos para o nosso futuro, de ter um hobby, algo que você tenha ali prazer em desenvolver, que você gosta também de fazer e que pode se aperfeiçoar. Nós podemos também ver a importância de fazer planos e sonhar, de cultivar as amizades, de cuidar de si mesmo, de não deixar que as diminuem e aprender com os nossos erros, que é primordial também. Entender que todos esses passos, todas essas dicas, elas são válidas e que podem ser usadas em qualquer momento da nossa vida, independente da nossa faixa etária. Ah, Brenda, eu ainda sou um adolescente, ainda sou uma criança. Ah, não, eu já sou um adulto. Para que fazer isso? Mas em todo momento da nossa vida, nós temos a chance de aprender algo novo. Aprender com os nossos erros, aprender novas habilidades e nos aperfeiçoar, criando assim uma autoestima mais forte, uma autoconfiança mais forte e tendo assim saúde mental, que é primordial em todos os momentos que nós vivemos, principalmente no cenário atípico qual nós estamos vivenciando agora, que é o cenário de pandemia, de mudanças na rotina, mudança em todas as nossas vidas. E é importante sim, nós estarmos atentos às nossas mudanças emocionais também. Pode passar, por favor. E é pensando nesse ponto que nós trouxemos. Mas, Brenda, qual a ligação que tem da saúde mental, da família e da igreja? Então, para falar sobre esse ponto, eu trouxe apenas uma imagem. Porque ao decorrer, quando eu estava elaborando esse projeto, esses slides, todo esse trabalho para conversar com vocês essa noite, eu pensando bem, e o que veio repentinamente ao meu coração, que nada melhor do que demonstrar com essa imagem, a imagem da família, a imagem da construção, e que é importante sim lembrar que a igreja em si, ela é uma família também, uma família composta de muitas famílias, e que nós somos um corpo em Cristo. E não tem como um corpo sentir uma dor em qualquer seja a parte do membro do seu corpo e não validar essa dor, e de buscar sanar e cuidar dessa dor. E é justamente pensando nesse aspecto de proteção, de cuidado, de empatia, de se colocar no lugar do outro, que é importante, sim, a igreja está falando sobre isso, está proporcionando um ambiente favorável para que nós possamos estar falando sobre as nossas emoções, sobre as nossas dificuldades. Eu glorifico tanto a Deus, porque antes mesmo, no período que eu me formei, a igreja ainda era muito fechada para estar conversando sobre saúde mental, para estar trazendo temas como esse, para estar falando com toda a igreja, com todas as idades. E hoje nós vemos essa abertura maior, o que é muito importante, porque as nossas emoções, elas perpassam todos os cenários, dentro da igreja, dentro da família, é no trabalho, é em todos os nossos relacionamentos. Nós precisamos estar cuidando da nossa saúde mental. E nada melhor do que ter a igreja como suporte. A igreja é conhecida como um hospital também, não é? Um hospital para cuidar da alma que está ferida, para salvar vidas, salvar almas. E justamente tendo essa missão, nós vemos a importância também de falar sobre o sofrimento emocional, sobre as alterações emocionais, sobre as perdas, sobre a ressignificação, sobre atribuir um novo significado à nossa vida, às nossas situações, às nossas dificuldades. Pode passar. E entendendo isso, entendendo a importância de estar falando sobre isso, e todos os questionamentos e dúvidas que nós temos, que eu gostaria de abrir nesse momento uma oportunidade, para que vocês, se por acaso tiverem alguma dúvida, alguma pergunta relacionada a esse tema, a saúde mental, a importância de buscar ajuda profissional, porque muitas pessoas pensam que psicólogo é coisa de
Olha, todo mundo completou, muito bem. Justamente, pensa-se logo que psicólogo é coisa de doido, está associado à loucura, a um distúrbio mental, a um transtorno mental. E Brenda, quer dizer que vocês não cuidam disso? Sim, nós cuidamos de pessoas que têm dificuldades no tocante à saúde mental, ao transtorno mental, mas também é importante falar que todos nós, em algum momento, precisamos conversar, precisamos desabafar. E o psicólogo é justamente esse profissional que possibilita esse acesso, essa construção interna, essa importância de validar os nossos sentimentos, esse profissional que garante o sigilo de acordo com o nosso código de ética e que proporciona esse ambiente acolhedor para que nós possamos estar à vontade para falar sobre o que nós estamos vivendo. Então, isso é muito válido, entender que em algum momento nós precisamos também buscar ajuda profissional. Isso não é feio. Isso não é estranho. Eu tenho vergonha de falar com psicólogo. O que vão dizer quando eu falar que faço terapia, que vou para a sessão? Mas o mais importante de tudo é você relacionar sobre a importância dos seus sentimentos, da sua vida, que entra a autovalorização. E é justamente nesse sentido que nós estamos aqui para somar, para contribuir e para lembrar que nós todos estamos suscetíveis. Ninguém aqui está imune a passar por uma dificuldade emocional, algum transtorno, alguma dificuldade em decorrência de alguma situação da vida. Por isso que é importante, sim, de nós buscarmos ajuda profissional ou então mesmo buscar alguém de confiança para conversar, para expor aquilo que está vivenciando. E é nesse sentido que eu quero abrir esse momento de perguntas. Se existe alguma pergunta, alguma contribuição para ser dada também, nós estamos aqui à disposição. Podem ficar à vontade. Estamos vendo que alguém já está com o microfone. Pessoal, Pai Senhor, quem tiver alguma pergunta, levanta a mão que eu levo o microfone para fazer a pergunta, tá bom? Fiquem à vontade. Alguém tem alguma dúvida? Alguma contribuição que eu gostaria de compartilhar? Paz do Senhor, meus irmãos. Débora. Brenda. Brenda. Irmã Brenda, é um assunto que ele é bem abrangente, é um assunto que ele está voltado para toda a sociedade, mas em particular nós estamos aqui numa igreja e tratando de uma clientela bem específica, né? Então o que a gente observa hoje, como você mesmo falou, a igreja ela se tornou mais aberta para essas questões. A questão da psicologia, questão da doença, do transtorno mental. E a pergunta que eu lhe faço é o seguinte, porque a gente ouve muito quando corre a notícia que alguém tirou a própria vida. E geralmente apoiado na Bíblia, e eu não sei em qual versículo há para a gente, eu digo em termos de igreja, se apoiar tanto para dizer, tirou a vida, foi para o inferno, com base na questão científica, se tratando do estudo sobre a mente humana. Você como cristã, o que você tem a dizer para nós sobre isso? Obrigada. Qual é o nome do irmão? Isaías. Obrigada, irmão Isaías, pela sua contribuição. Mas justamente quando nós falamos sobre suicídio, é uma temática que gera muitos questionamentos, seja no cenário religioso, da igreja, como também dentro da psicologia, no cunho científico também. E nós entendemos que, diante de todas as pesquisas que são feitas, de todos os estudos que nós levantamos, e de pessoas também que têm a tendência suicida, pensamento suicida, como eu já acompanhei e tudo, nós percebemos que, às vezes, esse cenário, sim, essa realidade que essa pessoa está vivenciando, está associada a uma dor muito intensa, a um sofrimento emocional. Sofrimento esse que a pessoa não consegue mais lidar com ele, que busca-se uma forma de aliviar, de acabar, de totalmente sumir com esse sofrimento, que infelizmente busca-se o caminho de tirar a própria vida.
E às vezes nós falamos muito que o suicida, ele não quer tirar a sua própria vida. Ele quer tirar a sua dor. Ele quer parar com esse sofrimento. E infelizmente acaba levando nesse sentido. Por isso que eu gosto muito de reforçar a importância de estar falando sobre esse tema, porque muitas pessoas às vezes só veem essa solução. É como se só tivesse esse alvo. A minha saída é somente cometer o suicídio. É tirar a minha própria vida. Não tem outra solução. Não tem outro caminho. E às vezes quando alguém chega para alguém, para outra pessoa compartilhando isso gera resistência. Certo que isso gera medo, é natural gerar medo quando nós falamos algo que é referente à nossa vida, a nossa colocar em risco, falar sobre a morte, é um tema delicado. Por mais que nós saibamos que é um destino de todos nós, se nós não formos arrebatados, levados com Jesus Cristo, quando Ele vir nos buscar, o destino é a morte. O caminho de todos nós um dia é morrer. Só que quando alguém traz isso, antecipa isso de alguma forma, isso gera medo, gera espanto. Em primeiro momento, logo se faz a rejeitar. Não, olha, isso é besteira. Olha, tira isso da cabeça e tudo. Só que às vezes seria bem mais interessante saber qual o motivo que levou essa pessoa a pensar sobre isso. A falar, buscar sim falar sobre isso, oportunizar que o outro exponha a sua dor, exponha o seu sofrimento. Brenda, e às vezes eu não sei como lidar com isso. Então o melhor caminho é buscar, direcionar essa pessoa com uma ajuda profissional. É entender que, por mais que nós não sabemos a resposta para dar para essa pessoa, nós podemos dizer, olha, conta comigo. Eu não posso não saber o que te dizer agora, mas eu vou orar por você. Você pode contar comigo, conte com o meu apoio, conte com a minha amizade. É bem melhor do que eu rejeitar, do que eu fingir que nada está acontecendo. E eu falo isso tanto no tocante como psicóloga, mas como cristã também. Porque infelizmente isso acontece lá fora, mas acontece dentro também das nossas igrejas. Pessoas que estão conosco e que estão passando por um sofrimento emocional, seja no cenário familiar, seja por uma questão emocional de algum relacionamento, e que às vezes tem vergonha de expor esse pensamento. E quando acontece alguma alteração, ou uma pessoa entra em crise, as pessoas até falam, não, olha, mas isso aconteceu do nada. Do nada aquela pessoa surtou. Do nada aquela pessoa cometeu suicídio. Mas será que foi realmente do nada? Será que essa pessoa não deu sinais? Ela passou a se isolar. Se ela era da igreja, talvez ela passou a faltar mais nos trabalhos. Ela se tornou ausente. Ela perdeu o interesse, teve a amedonia, que nós chamamos, que é a perda de interesse em atividades que em outro momento ela sentia. As pessoas dão sinais. Não tem como dizer que foi do nada. Não tem como dizer que essa pessoa simplesmente fez isso porque pensou naquele momento e pronto, fez. Não, tem um histórico, tem um anterior, tem fatores antecedentes que pode vir a levar a infelizmente acontecer isso. Por isso que eu deixo essa mensagem de alerta. Que nós, como igreja, como corpo de Cristo, como noiva do Senhor, nós estamos aqui para cuidar um do outro. Então, entenda, antes de qualquer coisa, que nós passamos por momentos difíceis e que pessoas ao nosso lado podem estar passando também. Há momentos que nós estamos passando por dores grandes, dores intensas, certo? É importante eu compartilhar isso com alguém. E também perceber que essa outra pessoa pode estar passando por isso. E quando nós nos damos as mãos, mesmo que não fisicamente, mas no sentido do apoio emocional, isso faz a diferença. Quando eu possibilito para que o outro venha expor aquilo que ele está vivenciando. E entender que nós estamos aqui para ajudar um ao outro, para somar um na vida do outro. E infelizmente, quando alguém some, nós deixamos para lá. Nós, não, essa pessoa sumiu porque ela quis. Ela não quer estar aqui porque ela não quis. Certo que nós temos a nossa escolha, mas também nós podemos ter o nosso posicionamento de buscar, de oferecer um ombro amigo, como foi dito aqui na coreografia, foi exposto, né, de ter alguém para com quem chorar, alguém para desabafar. E entender essa importância. O suicídio, infelizmente, ele é uma realidade que mexe com muitas pessoas. Quando nós perdemos alguém, nós não simplesmente é uma vida que se foi, mas uma parte de nós também vai com essa pessoa. Então, por isso que nós devemos estar atentos, podendo estar somando, entendendo que nós estamos aqui para unir forças. E quanto mais eu me coloco no lugar do outro e pensando, se eu fosse no lugar daquela pessoa, como eu faria? Como eu gostaria de ser acolhido? Nós vemos isso na Bíblia.
Na palavra do Senhor, tiveram pessoas, sim, profetas de Deus, que passaram por situações de sofrimento e que pediram a morte a Deus. Vocês lembram de algum? Alguém lembra de alguém que já pediu a morte ao Senhor? Senhor, eu prefiro que tire a minha vida. Alguém? Jonas, isso, Jonas, ele pediu ao Senhor. Teve Elias também, que pediu ao Senhor, mas porque eles estavam passando por um momento de pressão emocional muito grande. Elias tinha acabado de vir de um momento glorioso, que ele venceu, que ele ali demonstrou que o Deus que ele servia era um Deus verdadeiro, mas diante de uma ameaça de alguém, ameaça de vida, olha, eu vou aí atrás de você e vou acabar com você. Ele se enclausurou, ele se isolou, ele passou por um momento de sofrimento emocional, qual ele não via nenhuma saída, mesmo ele já tendo experiências com Deus. E isso nos mostra que nós estamos também suscetíveis a passar por mudanças, a passar por sofrimentos, a passar por momentos de desespero. Mas quando nós sabemos que existe um Deus todo-poderoso que cuida de nós, e que existe alguém do nosso lado para nos dar apoio, sem dúvidas, nós conseguimos sair dessa situação de uma forma mais forte, ressignificar, atribuir um novo valor a todas essas mudanças que nós vivenciamos. Mas alguém gostaria de contribuir, de fazer algum questionamento? Paz do Senhor. Meu nome é Rebeca e, na verdade, eu não tenho um questionamento, né? O que eu tenho a falar, na verdade, é para a igreja como um todo, porque acho que a maioria aqui sabe, né, que eu tenho depressão e que eu já tentei tirar a minha própria vida. O que eu tenho a falar é que vocês como igreja e vocês como jovens precisam urgentemente sair desses grupinhos e precisam urgentemente abrir os braços para as pessoas. Vocês precisam parar de olhar para alguém que está isolado, para alguém que está passando por um momento difícil e achar que isso é apenas algo que o pastor tem que fazer ou apenas algo que os líderes têm que fazer. A igreja como um todo, ela precisa trabalhar com essas pessoas. Porque quando uma pessoa da igreja está doente, toda a igreja está doente. A igreja não pode simplesmente se calar a isso. Você não pode simplesmente olhar para uma pessoa chorando em um caixão e passar por ela sem ao menos dar ajuda, sem ao menos perguntar por que essa pessoa está assim. Você não pode olhar para essa pessoa e pensar, que pena que ela fez isso, que pena que ela está assim. Vocês precisam olhar para essas pessoas e ser amigos delas, seus melhores amigos delas. Porque, às vezes, como você já falou, um dos sintomas da depressão é se isolar. Porém, isso não é escolha da pessoa. Ela está com uma doença. Uma pessoa que tem, câncer, ela não decidiu ter câncer, mas foi uma doença. Como uma doença física, que é o câncer, a depressão ou a ansiedade também são doenças. E o isolamento da pessoa não é porque ela quer. Ficar no escuro não é porque ela quer. Lutar para acordar de manhã não é porque ela quer. E a igreja, ela precisa ser amigo dessas pessoas que estão se isolando, porque a depressão está fazendo isso com ela. E é muito difícil mesmo, as pessoas ficarem, as pessoas permanecerem. É muito difícil você conviver com a pessoa que está o tempo todo dizendo, eu estou triste, com a pessoa que está o tempo todo dizendo, eu quero morrer. É muito chato. Chega um momento que você vai sim dizer, eu não me preocupo mais. Mas o preocupante é que quando você deixa de lado, essa pessoa pode morrer. E você pode achar que não tem culpa, mas você tem culpa sim. Principalmente você como igreja. Porque você deixou essa pessoa de lado. Você deixou de ser amigo dessa pessoa. Você abandonou essa pessoa. Uma pessoa com depressão, ela se apega muito
as pessoas que vão ajudar ela. Eu digo isso por mim, porque eu me apego às pessoas que me ajudam. Então, quando uma pessoa se distancia, isso me magoa, como um coração quebrado, uma facada no coração. E essa facada, ela não sai, ela fica. Mas não existem pessoas que ficam. As pessoas, elas simplesmente não ficam. Porque é muito ruim você estar com a pessoa com depressão. Mas se é ruim para você estar com a pessoa com depressão, é pior ainda para essa pessoa que está com depressão. Porque ela vai se sentir sozinha. Ela vai saber que mesmo ela sendo cristã e tendo Jesus, ela vai se sentir sozinha. Porque solidão é um sentimento humano. E essa pessoa é humana. E pior ainda, ela está doente. Então ela vai fazer, ela vai ser agressiva, ela vai ser ignorante, ela vai te passar carão, ela vai não deixar de te responder no WhatsApp, ela vai se isolar. Mas o seu papel como igreja, todos vocês aqui, é não deixar essa pessoa ficar sozinha. Insistam, sejam amigos delas, perguntem o que elas gostam, qual é o teu filme favorito, qual é a tua banda favorita, se interesse pelo que essa pessoa gosta. Essa pessoa gosta, sei lá, do BTS. E se interessa por que essa pessoa gosta do BTS. Por que essa pessoa gosta de tal coisa. Seja amigo dessa pessoa e continue com ela. Para de dizer, quando essa pessoa dizer, eu quero morrer, para de dizer, você vai para o inferno. Porque isso não vai tirar o pensamento de suicídio de uma pessoa. Não vai. Isso porque no dia que eu tentei suicídio e nas outras vezes que eu pensei em suicídio, o fato de que eu ia para o inferno, pensar no inferno, não tirou isso da minha cabeça. O que tirava isso da minha cabeça foi unicamente Deus. E às vezes as pessoas que estavam comigo e que acreditavam em mim, o que infelizmente são poucas, e infelizmente nenhuma dessa igreja. As únicas pessoas que eu posso dizer que estavam comigo são as minhas irmãs. As únicas pessoas que me apoiaram foram minhas irmãs. Mesmo sabendo que eu estava no meu pior momento, foram só elas. E eu só queria dizer isso para vocês, que vocês não deixem de acontecer isso, porque existem ainda pessoas passando pelo que eu passei e vocês estão dando costas para isso. Vocês estão simplesmente ignorando isso. A cada 40 segundos, uma pessoa morre no mundo por suicídio. E isso é uma estatística. E a igreja está simplesmente voltada às costas para isso. Então vocês têm que parar para pensar, porque vocês são igreja. Me disseram que a igreja não ia parar para me ajudar. Mas eu pensei, a igreja ela tem que parar de ajudar, porque senão ela vai ser como o mundo. E ela vai ser como um mundo que ignora essa pessoa, que diz que é besteira. Que, na verdade, quando essa pessoa se mata, não está nem aí. E é o papel da igreja ser diferente, porque Jesus mandou para nós sermos diferentes. Não para sermos como os outros. Então, se é para parar de você fazer um trabalho, de você sair de um lugar para atender uma ligação, se for preciso qualquer coisa, mas que isso vai ajudar aquela pessoa, faça, porque você é igreja e você precisa fazer isso, em nome do amor, porque o que Jesus pregou e o que o evangelho é amor, e o que vocês precisam ser é amor, é amar. É ridículo o fato de que existem panelinhas dentro da igreja e que ficam todo mundo falando um do outro e que ninguém entra em nenhum grupo, que ninguém fala com outra pessoa. O maior que fala é oi, bom dia, ou qualquer coisa. Ninguém é amigo de ninguém. A igreja está dividida e a igreja não é dividida. O corpo não é dividido. Então a igreja ela precisa se unir e se unir para ajudar essa pessoa. Ela precisa fazer uma roda ao redor dessa pessoa e não deixar que o suicídio entre na vida dessa pessoa. E, logicamente, ajudar essa pessoa a ter um tratamento psicológico, a ter um tratamento psiquiátrico. Dizer para as mães, para os pais e para essas pessoas que têm um tratamento psicológico, que tomar remédio não é coisa de doido. Não é coisa de quem, sei lá, é doido, ou que vai se internar, ou de que vai se viciar no remédio. É muito melhor se viciar no remédio
do que passar a tua vida toda tendo dor no coração, tendo pensamentos suicidas, tendo fraqueza no corpo, se isolando, não conseguindo levantar e fazendo todas as coisas que a depressão faz. Porque a depressão não é só uma tristeza. A depressão é tantas e tantas coisas que é impossível eu enumerá-las, todas elas aqui. E todos os dias, um dos sintomas ou todos os sintomas aparecem na vida dessa pessoa. E essa pessoa, às vezes, está sozinha, não tem ninguém. E se alguém aparece, é por pena e não por amor. Então, era só isso que eu queria dizer. Rebeca, não é? Rebeca, seu nome? Olha, Rebeca, eu quero te agradecer, viu? Te parabenizar por você expor a sua vida dessa forma, viu, Rebeca? E é entendendo justamente que, infelizmente, essa é uma realidade. Obrigada, viu, Rebeca? Obrigada por você expor. Eu sei que é um tema muito delicado. Nem todas as pessoas conseguem expor isso com facilidade, colocar a sua vida em jogo e falar para toda a igreja. Mas, infelizmente, essa é uma realidade que acontece. E a importância, sim, de validar os nossos sentimentos, de valorizar a vida do outro, nos colocarmos na vida, nos colocarmos no lugar do outro, entender que a nossa vida é valiosa e que nós precisamos, sim, cuidar de nós mesmos e cuidar das pessoas que estão ao nosso alcance. Entender que há todas essas mudanças, tanto emocionais como químicas também. E mudanças químicas precisam de intervenções químicas. Por isso que entra a importância do medicamento, como muito bem falou, Rebeca. A importância de ter intervenção do médico especialista. E isso não é sinônimo de loucura. Pelo contrário, nós não tomamos o remédio quando nós sentimos alguma dor de cabeça, ou algum mal-estar no estômago, ou em qualquer outra parte do nosso corpo. A saúde mental, ela precisa ser cuidada tanto quanto qualquer característica do nosso corpo, qualquer outra doença que possa vir a acontecer. E realmente não é uma escolha. Infelizmente, muitas pessoas estão vivenciando isso. É uma realidade. E quanto mais unidos nós estivermos, melhor será para que essa pessoa venha sair dessa situação, venha ressignificar a sua vida e, com certeza, se levantar e escrever uma nova história e poder testemunhar daquilo que aconteceu e que venceu também. Porque todos nós temos lutas diárias e é importante respeitar os nossos limites, saber que nós precisamos de cuidado. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Mais alguém gostaria de falar? Meu nome é Ezequias, sou pai de família, graças a Deus. Gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Eu nasci em um lar muito complicado. Meu lar, que eu nasci na época, eu fui criado sem pai, sem mãe, só com meus avós. Eles não tinham condições financeiras de me dar praticamente nada. Muitas das vezes eu ia para a escola com a roupa rasgada, colocava uma camisa bem comprida, numa bermuda, para poder ninguém ver o rasgado, quando não era uma sandália amarrada com arame, mas ia para a escola. E ao passar do tempo eu fiquei com, não um problema mental, mas diante das amizades que eu tive, passei a usar drogas. A usar drogas, me tornei um usuário de drogas na época. E eu colocava muito na minha mente assim, não, eu vou usar droga porque sou criado sem pai, sem mãe, eu não vou ter futuro. Pensava assim, que eu ia não ter futuro na vida. E quero deixar um recado para essa nova geração de hoje. Na época eu fui criado mais ou menos com uns 10 pessoas em nosso lar. Na época não tinha nem cama, a gente dormia um por cima do outro. Era na rede, um por cima do outro. Mas mesmo assim eu nunca pensei em tirar a minha vida. E hoje nessa nova geração a gente vê, lá próximo mesmo da minha casa, teve uma menina que tirou a sua vida, sabe por quê? Porque a mãe dela não deu um vestido para ela ir para uma festa. Eu acho isso muitas coisas banais, porque eu acho que a pessoa tinha que se ocupar mais com as coisas de Deus, principalmente esses jovens de hoje, que são evangélicos. Eu não foi preciso eu ir para centro de recuperação, não foi preciso eu ir
usar remédios, está entendendo, para poder me dopar para me mudar a minha vida. Mas eu tive um grande apoio na igreja evangélica. A igreja evangélica me deu muito apoio. E é o que a irmã falou, seria muito bom que os líderes de hoje se ocupassem mais, olhassem mais para os jovens. E eu acho, meu ponto de vista, que essa nova geração que está faltando é Deus na vida. Na minha pouca inteligência que eu tenho, né, mas eu acho que é falta de Deus, e também se ocupar mais, procurar uma atividade, está entendendo, celular, ou então arrumar um emprego, isso aí tudo faz parte também de a gente se ocupar em alguma coisa, para poder tirar esses pensamentos. São essas as minhas palavras. Amém. Irmão Ezequiel, é isso? Ezequiel? Ezequias, perdão. Irmão Ezequias, obrigada por essa contribuição, viu? Obrigada pelo seu exemplo e por tudo que o senhor compartilhou da sua história. E entendendo que, assim, cada um de nós temos a nossa história de vida. Né? Nós temos dificuldades, passamos por problemas. E é importante nós entendermos que colocar no lugar do outro é entender que aquilo que pode ser difícil para mim, talvez para outra pessoa não seja. Talvez aquilo que dói para alguém falar, para outra pessoa não doa. E entender que cada um atribui um valor diferente à sua vida. Né? As pessoas conseguem se reerguer de maneiras diferentes. Então, às vezes, né, nós não entendemos o que determinada pessoa, por causa de um motivo tão simples, fez isso. Mas será se foi somente esse motivo? Será se não tinha algo por trás? E aquilo que é difícil para mim pode não ser difícil para o outro. Assim como a dor do outro pode ser diferente para mim. Por isso que é importante respeitar o que o outro sente, nos colocarmos no lugar do outro. E é justamente esse olhar que eu quero trazer essa noite para a igreja. Não é trazer confusão ou trazer intriga ou algo do tipo, mas é oportunizar a importância de nós valorizarmos a vida, de nós nos colocarmos no lugar do outro e pensar, se fosse essa pessoa, se eu estivesse no lugar dela, como eu gostaria de ser acolhido, como eu gostaria de ser abraçado ou ser cuidado. E assim, sem dúvidas alguma, nós conseguiríamos colher mais frutos e belos frutos para a glória de Deus. E é justamente deixando esse versículo para toda a igreja. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,17. 5,7 nos fala isso. Nós devemos lançar sobre o Senhor também tudo aquilo que nós vivenciamos. Entender que Ele cuida de tudo. E que nós também podemos cuidar um do outro. E acreditando nisso, pode passar, que eu quero muito agradecer a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui neste momento, pela vida de cada um que se disponibilizou para vir estar aqui conversando, aqueles que contribuíram de alguma forma. E eu gosto sempre de deixar o exemplo da borboleta, que até faz parte da minha logomarca, do meu logotipo. E a borboleta, ela justamente nos remete à transformação. Eu gosto de trazer a parte da mudança que a borboleta passa, que eu até coloquei uma figurinha aqui mais embaixo, que é esse processo de metamorfose. Ela era uma lagarta e de repente se encontra aprisionada dentro de um casulo e ela precisa romper esse casulo para que ela possa vir a voar. E quando ela rompe sozinha, é diferente quando alguém vai lá e corta para ela e tenta fazer com que ela saia à força. Mas quando ela se permite passar por esse processo de mudança e quando ela rompe esse casulo, ela consegue fazer com que os fluidos do corpo dela possam vir a passar para as asas. E isso deixa ela mais forte para alçar lindos voos a lugares afora, jardins afora. E isso remete também à nossa vida. Às vezes nós precisamos romper alguns casulos, seja do medo, seja do preconceito, seja do receio, seja da baixa autoestima. Tudo isso, às vezes, nós precisamos estar rompendo para que nós possamos vir a voar, crescer, evoluir. E essa transformação que eu desejo a todos vocês, que venham pegar dos erros, das dificuldades, oportunidade para crescimento, para mudar, para evolução. E que Deus abençoe a todos de uma maneira especial. Muito obrigada por este momento. Obrigada a todos que nos ouviram pela atenção, pelo convite que foi feito. E eu me coloco à disposição nas minhas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube que eu gosto sempre de estar colocando alguns vídeos relacionados a alguns temas de psicologia, que é PC Brenda Stephanie. Também tenho a rede social no Instagram, que é PC Brenda Stephanie também. E podem me procurar em demais dúvidas, se quiserem um apoio psicológico, me coloco à disposição. Muito obrigada por essa oportunidade.
Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, venha estar nos nossos corações e nossas vidas como um todo. Muito obrigada pela oportunidade. E eu agradeço em nome de Jesus. Ao Fonte de Água Viva, louvando a Deus. Não é pra morte, mas é pra honra e para a glória de Deus. Não te preocupas, porque Lázaro está dormindo. Vou acordar, pois ele é a luz. Depois de 4 dias, o mestre chega lá. Marta e Maria chorando no recibo, dizendo: se o Senhor estivesse aqui conosco, o nosso irmão aquele
Jeová, não há Deus como 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 Jeová. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, e o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, e o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, e o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. E o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a nosso não. Ele é o único, e em suas mãos está todo o poder, está todo o poder. Não há Deus como Jeová. Aleluia. E ele vem sim. Não há Deus como Jeová, 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 não há não, ele é o único sim. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Ele vem voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. E o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a Também fez sua apresentação, que o Senhor abençoe este grupo maravilhoso. Agradecer também a participação do vocal da Luz da Aurora e também do grupo de coreografia. Que Deus abençoe essa congregação e abençoe os seus jovens. Também o irmão Zé Augusto, o irmão Isaías, que estão acompanhando aí os nossos jovens da Luz da Aurora. E também, é claro, imensamente agradecer à psicóloga, irmã Brenda Stephanie. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Eu conheci a irmã Brenda num programa que a gente foi fazer uma entrevista, assim que iniciou o mês de setembro. E assim que a gente entrevistou ela, eu cheguei para o Luiz e falei: Luiz, eu conheci uma psicóloga inteligente, irmã da igreja, crente de verdade. E dei logo a ideia, a sugestão de um culto sobre o Setembro Amarelo. Então, irmã Brenda, que Deus lhe abençoe, Deus lhe conceda mais e mais sabedoria e muitas bênçãos na sua família, assim como também a sua mãe que está a acompanhando. Gostaria que a igreja desse uma salva de palmas para a irmã Brenda. Aleluia. A mocidade forte responda: a vitória é nossa. Bem mais forte, irmãos, vamos lá. A vitória é nossa.
pelo sangue de Jesus, Ele está conosco. Coloque a mãozinha no seu coração. Eterno Deus e Pai, te amamos, te glorificamos, te agradecemos por esse momento santo e maravilhoso, onde nós aprendemos, Senhor, de Ti, admoestando-nos uns aos outros com relação à confiança, à graça, à fé que nós temos em Ti. Eu oro, Senhor, por todos os nossos jovens nesta noite, por cada vida aqui presente, por aqueles que não vieram, que o Senhor, com a sua graça e mão forte, possa visitá-los nesta noite. Visita cada vida, Senhor, trabalha em cada coração, trabalha em cada vida, trabalha, Senhor, em cada um dos teus servos que aqui estão nesta noite, a família de cada um, continua cuidando, abençoando, livrando de todos os males, de toda a seta do inimigo. Eu te peço uma bênção especial de proteção divina, ó Deus, na vida de cada jovem aqui presente, na vida de cada filho teu aqui presente. Cada família continua cuidando e protegendo. Sabemos, meu Deus, que vivemos numa peleja espiritual, numa batalha espiritual, mas a vitória é nossa por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoa a nossa cidade, Senhor, o nosso estado, a nossa nação, as nações do mundo inteiro. Repreenda, Senhor, todo o mal, na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito suicida, repreenda, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, ó Senhor eterno, e que os teus anjos possam pelejar pela tua igreja, pelas famílias. Deus dos céus, assim cuida pelo teu amor e pela tua graça. Continua abençoando a irmã Brenda, continua abençoando a liderança da nossa mocidade, continua abençoando a tua igreja. Agora leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma noite maravilhosa, tranquila, guardados por ti, Senhor, e amanhã um dia cheio de alegria, de disposição, para que possamos estar na tua casa, aprendendo no teu santo templo e adorando o teu santo e glorioso nome. Tudo te rogamos, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todas e todos, agora e sempre. Agora a mãozinha no seu coração, diga: a paz do Senhor, meu irmão.